Olana se aproxima de uma moça, elogia suas tatuagens e em seguida pergunta seu nome. Ela responde que isso não é relevante. Ele diz que está tentando se apresentar, dizendo que seu nome é Olana. Ele acrescenta que não quer parecer estranho. Quando ela diz que seu nome é Zi, ele responde que é um prazer conhecê-la. Ela afirma que não está interessada e ele argumenta que ela ainda não sabe o que ele deseja. Ela pergunta o que ele quer e ele explica que é novo na cidade e tatuador, procurando novos clientes. Ela responde que já tem tatuagens o suficiente. Ele pergunta se pode pegar seu número, mas ela recusa. Ele comenta que acha que insistiu o suficiente. Quando Olana se aproxima de seu carro, a moça muda totalmente de ideia e já se interessa pela Lamborghini. Ela pergunta seu nome novamente e ele repete que é Olana. Ela diz que gostou da Lamborghini dele e ele agradece, perguntando o que houve. Ela diz que ele queria saber seu nome, mas ele observa que ficou claro que ela não estava interessada. Ela admite que olhou para ele novamente. Ele comenta que ela olhou bem para ele, mas não demonstrou interesse. Ela diz que não sabia que ele tinha aquele carro e que nem todos têm um carro assim. Ele sugere que ela não deveria julgar pela aparência, pois ele poderia ter feito a mesma coisa com ela. Olana explica que só estava tentando dizer que é novo na cidade e é tatuador, buscando se conectar. Ela pergunta se ele sabe quanto custa fazer tatuagens e cabelo. Ele pergunta o que isso tem a ver com ele, ressaltando que é tatuador. Ele sugere que talvez ele possa fazer uma tatuagem nela e pergunta se ele pode dar uma carona até o carro dela. Ele pergunta por que faria isso e ela responde que seria uma oportunidade para conversar. Ele questiona por que inicialmente não estava interessado. Ela explica que pensou que ele fosse uma pessoa comum e o que ela quer dizer com isso, perguntando também qual o problema com pessoas normais. Ela diz que a maioria das pessoas não possui um carro como aquele e não sabe quanto custam tatuagens e cabelos. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela explica que tudo tem um custo. E falar sobre isso, ele vai embora. Ela aceita e pergunta se ele vai dar uma carona a ela. Ele diz que não sabe sobre carona, mas ela pode entrar no carro se quiser. Ela elogia o interior azul do carro, dizendo que ficou legal, e ele responde que a sua pergunta se o nome dele é Olana, porque ele é de Londres, mas ele diz que é de Nova York e mora atualmente em Houston. Ela menciona que ouviu dizer que Londres é um lugar legal. Ele diz que não conhece Londres e observa que ela tem muitas tatuagens. Ela diz que tem um espaço onde gostaria de fazer e pergunta se ele estaria aberto a uma negociação não convencional. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela responde que no momento não tem dinheiro. Ele perguntaria com isso e ela sugere que ele pode praticar no corpo dela assim a perfeição. Ele acha isto justo e ela pergunta se é verdade. Ele diz que sim e ela comenta muito fácil. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso, seria bom para ele praticar. Ela diz que vai deixá-lo praticar. Olana comenta que espera que ela esteja falando. Ela confirma, mas depois diz que gosta de saber, dizendo que tudo isso é caro, unhas. Ele pergunta o que isso tem a ver, que ela é bonita, mas ela muda de assunto, dizendo que nunca esteve. Ele diz que há uma primeira vez para tudo, mas que dependendo do que ela disser, pode ser uma última vez dela no carro dele. Ele sugere que ela pense antes de falar. Ele pergunta por que ela mencionou quanto custam as coisas e ela responde que ele não se aproximaria se não quisesse levá-la para jantar e tivesse algo a oferecer. Ela diz que seu perfume custa mais de $150. Ele diz que isso não tem nada a ver com ele e ela pergunta se ele não investiria em alguém que gostasse. Ele responde que só investiria em alguém que realmente merecesse, afirmando que ações valem mais que palavras. Ele comenta que não gostou da atitude dela, mas ela responde que ele não sabe nada sobre ela. Ele termina a conversa desejando uma ótima caminhada. Olana se aproxima de uma jovem, faz um elogio e em seguida pergunta seu nome. Ele tenta se apresentar e estende a mão para cumprimentá-la, mas ela recusa e diz que tem namorado. Ele pergunta sobre o namorado e por que ele a fez andar a pé, mas ela não responde. Então ele liga o carro
e comenta que ela está chamando por ele. Ela sugere que talvez possam ser amigos e ele pergunta se isso é mesmo o que ela quer. Ela confirma, mas ele lembra que ela mencionou ter namorado. Ela fala várias coisas, mas ele não entende bem. Então ela esclarece que não vai deixar o namorado impedir de conhecer seu futuro marido. Olana comenta que tentou conversar com ela, mas ela logo disse que tinha um namorado. Ela confirma e ele pergunta onde está aquela atitude negativa inicial. Ela responde que não estava se sentindo bem antes. Ele pergunta se agora ela está melhor e ela confirma que sim. Ele pergunta se ela acha que ele nasceu ontem e ela questiona se ele acha que ela não está sendo sincera. Ele diz que está confuso, pois primeiro ela não quer conversa e depois muda de ideia. Ela insiste que agora quer conversar, mas ele que não quer mais. Ela pergunta se será assim mesmo e ele questiona de que outra forma poderia ser. Ela sugere que podem ser amigos e se conhecer melhor, mas ele é direto e diz que não busca por amizades, mas algo a mais. Ela diz que também procura o mesmo que ele, mas ele lembra que ela tem namorado, então não faz sentido conversar. Ela pede uma chance, afirmando ser uma garota boa, mas ele pergunta o que a faz diferente e se ela é uma boa garota disposta a trair o namorado. Ela nega querer trair alguém, diz que antes gostaria de conhecê-lo. Ele concorda em conversar, mas quando ela entra no carro, ele diz que podem conversar ali mesmo. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ele pergunta sobre ela e ela diz que é da Venezuela. Ele confirma e pergunta quanto tempo está no país. Ela diz que está em Houston há 9 anos, mas nos Estados Unidos há 23 anos. Ele comenta que então ela foi criada em Houston, mas ela corrige que é de Louisiana. Ele entende e pergunta novamente o que ela realmente quer e ela reitera que quer conhecê-lo. Ele decide deixá-la entrar no carro, mas avisa que não quer perder seu tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Ela pergunta se eles podem ter um encontro e ele pergunta como assim, já que ela tem namorado. Após algum tempo conversando, ela sugere jantar juntos. Ele pergunta que tipo de restaurante ela gosta e ela responde que gosta de churrascarias finas. Ele compreende e diz que ela gosta de se vestir bem. Ele diz que entende, mas quer deixar claro que nada disso vai acontecer. Ela diz que acha que isso não vai funcionar para ela e ele pergunta por quê. Ela responde que procura alguém que cuide dela. Ele diz que não tem obrigação de cuidar de ninguém, que não é seu namorado. Ela argumenta que está apenas deixando claro como ela pensa, já que estão tentando se conhecer. Ele é sincero e a acusa de interesseira, dizendo que isso está ficando evidente. Ele conclui que ela está procurando alguém para facilitar sua vida, mas ele não é a pessoa e a manda sair do carro, pois não está funcionando. Iniciamos o vídeo com o Naya abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela ignora e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que ele está atrapalhando ela. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela e ela fala que já disse que não e que ele não tem nenhuma chance com ela e ela é fiel ao seu namorado. E deixa ele falando sozinho. Ele fala que não vai mais incomodá-la e fala que ela não precisava ser tão rude com ele e a deseja um bom dia. E vai na direção da sua Lamborghini. E como num passe de mágica, a mulher que o rejeitava muda de ideia e vai atrás dele batendo no vidro do carro. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que o namorado dela é muito ciumento e por isso ela não estava falando com ele. O YouTube então pergunta por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele agora. Ela responde que foi grossa com ele e veio pedir desculpas. Naya fala que realmente ela pegou pesado com ele e nem olhou nos olhos dele quando estava falando com ela e que já teve uma má impressão dela. Ela pede para ele uma chance para desfazer essa má impressão que ela deixou. O Naya fala que tudo bem. Ele então fala que vai ouvi-la agora.
Em seguida, o Nai pergunta se ela quer dar uma volta no carro dele e sair para beber um drink. E ela fala que sim e aceita o convite dele. O youtuber a questiona se o namorado dela não vai ser um problema. E ela fala que ela não quer falar dele agora porque isso não interessa, porque ele não precisa ficar sabendo de nada. Em seguida, o Nai fala que tudo bem e chama ela para entrar na Lamborghini com ele. E ela entra toda empolgada rapidamente no carro de luxo dele. Dentro do carro, o Nai pergunta quanto tempo ela está namorando. E ela fala que já faz 4 anos. Ele então pergunta por que ele não colocou um anel de compromisso no dedo dela. E ela fala que não sabe o que ele quer da vida e que não bota muita esperança no relacionamento deles. Em seguida, o Nai pergunta o que ela espera de um homem. E ela fala que um cara que a trate bem e que tenha benefícios e que seja bom para ela. O YouTube então pergunta se ele seria um bom candidato para ela. E a garota responde que sim e fala que ele é um cara bem sucedido. E Naya fala que eles podem ir para casa dele agora, que ela vai gostar muito de lá. E que eles podem se conhecer melhor e curtir a tarde juntos. Ela então fala que tudo bem e aceita ir com ele para sua casa. E comentem aí o que vocês acham que rolou lá na casa do Nair. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e fala que ela parece estar muito bem e fala que gostou das tatuagens dela. Em seguida, ele pergunta o nome dela, porém ela pergunta por que ele quer saber o nome dela. Nate responde que ele quer conhecê-la e pergunta se ela não vai dizer o seu nome. E ela responde que não. Ele então pergunta se ela tem namorado e a garota responde que sim. Ele então pega na mão dela e se despede e vai na direção da sua McLaren. Mas não demora muito para a garota voltar depois de ver a McLaren do Nate. Ela então chama ele e fala que o carro dele é muito lindo e em seguida fala seu nome e ela demonstra muito interesse pelo Nate. Ela pergunta o que ele queria com ela e ele responde que estava apenas procurando um bom lugar para ir e que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la. Ela então fala que eles podem conversar agora. Ele então pergunta se ela é da cidade. E ela fala que não, que ela é de Baltimore. Nate então pergunta quanto tempo ela está em Miami. E ela responde que já faz 1 ano e que está gostando muito da cidade. Em seguida, ele pergunta se agora pode pegar o número dela. E inexplicavelmente, a garota responde que sim. Nate então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. E ela fala que não, que ele não vai ficar sabendo e que eles só estão se conhecendo. Nate então pergunta se ela gostaria de dar um passeio com ele em sua McLaren. E ela aceita o convite e fala que quer ver ele acelerando a McLaren, que ela gosta muito de adrenalina. Dentro do carro, ele pergunta quais os planos dela, e ela fala que não tem nenhum e que está procurando algo para fazer, e ela acaba falando que eles deveriam ir para o shopping para fazer compras. O YouTube pergunta se ela trouxe a carteira dela, e ela responde que não, que é ele que vai pagar as compras dela. Nate então fala que ele não trouxe sua carteira com ele. Ela então fala que ele pode pagar com sua conta digital, mas ele questiona e diz também que não tem nada disso. Em seguida, o Nate fala para ela pedir o namorado dela para levar ela no shopping. E ela responde que ela está com ele agora e que ela queria que ele a levasse. Nate então pergunta por que ela não queria falar com ele no início. E ela responde que é porque ele chegou de maneira estranha para falar com ela. E ele fala que foi educado e só tentou conhecê-la, mas que a verdade é porque ela é uma garimpeira de ouro e que ela só quer fazer compras e está interessada no carro dele. Ele fala pra ela descer do carro porque ele já se arrependeu e não quer mais sair com ela. Ela tenta convencê-la a dar uma chance jogando seu charme, mas Nate fala que não balança com mulher interesseira, que só pensa em bens materiais e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, mas no fim acabou se dando mal.
O vídeo começa com o youtuber Trencho abordando essa garota que havia acabado de sair de uma loja. Ele inicia um papo descontraído com a garota. Ele então pergunta qual o nome dela e fala que achou ela muito linda. Ela fala que se chama Jéssica e agradece o elogio. O YouTube tenta ganhar a atenção dela pedindo para ela esperar, porque ele só quer falar com ela apenas alguns minutos. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta para ela, dizendo que se chama Trencho. Ele então começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A mulher fala que tem namorado e que ele é muito ciumento. Trencho então fala que ele pode tratar ela melhor do que o seu namorado e oferecer coisas para ela que ele não pode. A garota fala que não está interessada e que precisa ir embora. Em seguida, depois de levar um fora da mulher, o YouTube parte para o plano B e vai em direção à sua McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora a mágica acontece. E a mulher que estava indo embora volta num piscar de olhos e vem conversando com o rapaz, demonstrando interesse nele. O youtuber pergunta por que ela voltou e o que ela quer com ele. Ela pergunta por que ele não está indo para casa dela com ela. Ele responde que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance para ele. Ela responde que mudou de ideia e eles podem ir para casa dela agora. O youtuber questiona sobre o seu namorado se ele não iria achar ruim com ela. A garota responde que não tem namorado e que ela está solteira. Em seguida, ele pergunta se ela já andou em uma McLaren alguma vez. A morena responde que nunca, que sempre quis andar em um carro esportivo e fala que adoraria sair com ele. O YouTube então chama ela para entrar no carro com ele para mostrar o carro como é por dentro. Sem pensar duas vezes, ela entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, Trencho chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que ela não queria nada com ele antes de ver o carro e agora está sendo infiel ao seu namorado. Ele fala que não sai com interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que eles podem sair escondido e fala para ela deixar isso de lado. O youtuber fala que não e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. Onaí pergunta se está tudo bem e diz que ela é incrível, perguntando o nome dela. Ele questiona se ela não pode falar com ele e ela responde que não o conhece. Ele insiste perguntando se ela não tem alguns segundos e afirma que está tentando conhecê-la. Ela pergunta se ele tem algum dinheiro para lhe dar e ele questiona o que ela disse. Ele concorda, desejando um ótimo dia para ela. Ele menciona que alguém ali foi muito ousado ao pedir dinheiro e diz que ela não quis revelar seu nome. Ele observa que ela está voltando e pergunta o que ela quer. Quando ela se aproxima, ele pergunta o que houve e ela diz que não sabia que aquele carro era dele. Ele pergunta o que isso importa e ela responde que só queria dizer que o carro dele é legal. Ele agradece, explicando que foi exatamente por isso que ele comprou o carro e pergunta por que isso é relevante. Ela diz que está tentando conhecê-lo. Ele pergunta por que só agora e ela responde que ele parece ser uma pessoa interessante. Ele comenta que não foi essa a impressão que teve quando tentou falar com ela antes. Ela explica que não conversa com qualquer pessoa que a aborda na rua e pede desculpas. Ele diz que sinceramente não gostou da forma como ela falou com ele e menciona que ela disse: "Por favor, garoto." Ele pergunta o que ela quis dizer com isso, afirmando que não gostou. Ela questiona por que ele está agindo assim. Ele diz que parece que ela não gostou realmente dele, pois ele fez um elogio e ela nem agradeceu. Ela diz que ele chegou
Gold e que ela não o conhece, mas está interessada em conhecê-la agora. Ele diz que pode conhecê-la, mas não pretende gastar dinheiro com ela. Ela sugere que eles podem descobrir juntos. Ele afirma que não sabe o que ela pretende descobrir, mas não está disposto a gastar seu dinheiro com ela. Ela diz que tudo bem. Ele pergunta seu nome e ela responde que é Lori, de Indiana, especialmente de Indianápolis. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que visitava uma vez por ano, mas agora se mudou definitivamente. Ele pergunta se ela está morando lá agora e por quanto tempo. Ela responde que há cerca de 2 meses e pergunta de onde ele é. Ele diz que é de Cincinnati e sugere que ela pode mostrar o lugar para ele. Ela concorda. Ele pergunta se ela é solteira e há quanto tempo. Ela diz que sim, há 1 ano. Ele pergunta por que ela agiu assim no começo e ela explica que já passou por muitas coisas e às vezes não se sente à vontade quando alguém se aproxima dela. Ele diz que precisa ser sincera e que ela foi muito rude. Ela explica que não estava em um dia bom. Eles continuam conversando por algum tempo e ele decide sair do carro. Ele menciona que não entendeu bem porque ela voltou. Ela pergunta o motivo da pergunta e ele diz que ela é quem deve dizer. Ela responde que gostaria de conhecê-lo. Ele afirma que não a deixaria entrar no carro se não achasse que valesse a pena e pergunta se ela achava que vale. Ela diz que sim. Ele questiona se ela realmente vale a pena e a convida para um passeio. Ele diz que gosta do que vê e pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela responde que não tem planos, exceto a ir à academia e relaxar. Ele pergunta se ela vai frequentemente à academia e ela confirma que sim. Ele elogia isso e pergunta quantos dias por semana ela vai. Ela responde que 3 vezes. Ele é sincero, dizendo que não costuma dar segunda chance e não quer perder tempo. Ela promete que não desperdiçará o tempo dele e que também não gosta de desperdiçar seu tempo. Ele menciona que quando tentou conversar com ela não parecia interessada, mas voltou assim que viu o carro dele. Ele pergunta o que ela acha que ele deveria pensar agora. Ela admite que ele pode pensar que ela é interesseira, mas nega ser. Ele diz que não está confiante nela e sente que ela não está sendo sincera. Ele pergunta novamente por que ela voltou e ela responde que foi para dar mais uma chance a ele. Ele questiona se não foi por causa do carro e ela nega. Ele pergunta se ela teria voltado se não fosse pelo carro. Ela responde que não pensou sobre isso, mas acredita que sim. Ele pede que ela fale sério e ela diz que está sendo sincera. Ele afirma que já ouviu o suficiente, diz que assim não dá e a chama de interesseira. Ele deseja um ótimo dia para ela e pede que saia do carro. Ela concorda e tenta abrir a porta, mas ele se oferece para ajudar, afirmando que precisa ir a algum lugar agora. Lana começa o vídeo exclamando: caramba, o que é isso? E elogiando a beleza da garota. Ele pergunta como ela está e a chama de bonita, ao que ela agradece. Quando ele tenta se apresentar, ela prontamente menciona que tem namorado. Ele finge não ouvir e ela repete que tem namorado, desculpando-se. Ele expressa que também sente muito a pergunta e se ela é daquela área, ao que ela confirma. Então ele pergunta se pode falar com ela rapidamente, elogiando-a novamente e ela agradece. Ele explica que não quer parecer estranho, mas que gostou do que viu e decidiu se aproximar. Ela agradece mais uma vez, mas reforça que tem namorado e lamenta. Ele diz que não está nem um pouco preocupado com o namorado dela e menciona que o namorado a fez andar a pé nesse calor. Ela defende o namorado dizendo que ele cuida muito bem dela. Lana pergunta se isso é verdade. Ela confirma e mesmo assim ele tenta uma última vez, mas como ela não demonstra interesse, ele deseja um dia abençoado para ela. Ele comenta que essa é a 3ª tentativa e que veremos o que vai acontecer. Ela pede para ele esperar e pergunta novamente o nome dele, mas ele diz que já falou e que ela não ouviu porque não quis. Ela se desculpa novamente e pergunta o nome de novo, e ele questiona se ela não ouviu antes. Quando ela admite que não, ele pergunta por que deveria ouvi-la agora. Ela argumenta que ele não está tentando atendê-la, mas ele diz que ela não parecia interessada antes, então não faz diferença. Ele pergunta por que ela voltou se não está interessada, e ela questiona o motivo de ele pensar isso. Ela diz que
está muito quente ali e sugere que eles entrem no carro, mas ele insiste que estão bem ali. Ela acha que seria melhor conversarem dentro do carro, mas ele diz que podem conversar ali mesmo. Ele pergunta por que ela voltou, pensando que ela tivesse outras coisas para fazer. Ela responde que decidiu voltar porque ele é muito fofo, mas ele comenta que se ela realmente o achasse atraente, teria percebido isso no início. Ela tenta justificar, dizendo que ali é Miami e é preciso ter cuidado, mas ele diz que não sabe nada sobre isso e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele comprou o carro ou se é alugado. Ele responde que mesmo se fosse alugado, isso não importa, já que ela estava seguindo seu caminho. Ela explica que estava caminhando em direção ao carro dela, e ele questiona se ela pensou que ele estava a pé, dizendo que ela não deveria julgar o livro pela capa. Ela pergunta se podem recomeçar, mas ele diz que ela não deveria ter cometido esse erro no início. Ela pergunta se ele realmente não vai falar com ela, e ele responde que, como ela tem namorado, não há o que falar. Ela diz que gostaria de conversar com ele, mas ele insiste no fato de que ela mencionou ter namorado no começo. Ela então revela que não tem namorado e ele a chama de mentirosa. Ela justifica que disse isso porque ele era um estranho e ela não conhecia. Ele diz que ainda é um estranho, mas agora ela quer entrar no carro dele e pergunta qual é o sentido disso. Ela responde que entendeu, mas gostaria de conhecê-lo, e ele diz que não se importa. Ele afirma que ela não mostrou interesse e mentiu para ele, então tanto faz. Ela pergunta se ele não vai deixá-la entrar no carro e ele questiona o motivo. Ele pergunta por que ela quer tanto entrar no carro e ela diz que assim poderiam conversar melhor. Ele responde que já estão conversando. Ela diz que tudo bem e ele fala que se ela realmente quiser conhecê-lo, pode fazer qualquer pergunta. Ela pergunta o nome dele. Ele finalmente responde que é Landa. Ela então se apresenta e diz que é um prazer conhecê-lo, perguntando o que vem a seguir. Ela pergunta o que ele planeja fazer hoje e ele responde que vai cuidar da vida dele. Ela questiona por que ele continua com essa atitude e ele diz que está apenas tratando-a como foi tratado no início. Ela nega ter falado daquele jeito no começo, mas ele insiste que ela mentiu e ele não gosta disso. Ela pede para recomeçarem e ele diz que, apesar dela propor isso, ele nunca concordou. Ele pergunta por que deveria perder tempo com ela, se ela não estava interessada. Ela afirma que está interessada e gostaria de conhecê-lo melhor, dizendo que é uma garota legal. Ele pergunta pelo que ela é legal e ela responde com várias coisas. Ele diz que não tem como saber e ela argumenta que é por isso que precisam se conhecer. Ela diz que ele está mantendo essa atitude e pergunta se pode entrar no carro. Ele responde que não sabe se vale a pena gastar energia com ela, pois não gosta de perder tempo. Ela diz que é um risco que ele terá que correr, mas ele fala que só corre riscos calculados. Ele diz que não a deixaria entrar no carro se não tiver certeza de que ela se arrepende da atitude inicial. Ela diz que sim, se arrepende, mas ele fala que prefere ações a palavras e pergunta se ela entende. Ela diz que sim, e depois de toda essa conversa, ele a convida para entrar. Após um tempo conversando, ela pergunta se eles vão sair, mas ele diz que não a levará para sair porque ela mentiu. Ele não pode confiar nela. Ela diz que ele não está disposto a esquecer o que aconteceu no início. Ele afirma que é melhor ela sair porque ela é interesseira. Ela concorda, dizendo que tudo bem. Ele menciona que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro. Ela responde para ele tanto faz, já que o carro é alugado. Ele nega, dizendo que o carro não é alugado e deseja uma ótima caminhada para ela. Onaí começa a conversa fazendo um elogio, ao qual a garota agradece. Ele pergunta se pode falar com ela rapidamente, mas ela questiona por quê e se ele tem algum dinheiro para ela. Ele pergunta por que ela é tão rude e ela responde que não tem tempo a perder. Ele comenta que acabou de conhecê-la e não entende porque a pergunta sobre dinheiro. Ela explica que ele perguntou se podia falar com ela e ele esclarece que é novo ali e está tentando conhecê-la. Ele pergunta o nome dela, mas ela não responde. Mais uma vez ele pergunta o nome dela e ela diz que não está disposta a revelar seu nome, a menos que ele tenha dinheiro para ela. Ele diz que tudo bem e deseja que ela aproveite o dia. Ele menciona que agora ela está voltando e quer ver o que ela tem a dizer.
Quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu e ela diz que estava pensando durante a caminhada que ele parece ser um cara legal e gentil. Ele pergunta se ela acha isso agora e pergunta o que ela quer. Ela diz que gostaria de entrar no carro para eles conversarem. Ele responde que com aquela postura ela não vai conseguir entrar no carro e pergunta novamente o que ela quer. Ela repete que ele parece ser um cara legal e quer conversar com ele. Ele diz que já ouviu, mas que não gostou da maneira como ela falou com ele, recusando-se a dizer seu nome e mencionando dinheiro. Ela argumenta que há muitos caras estranhos por aí, mas ele diz que não é um deles e pergunta novamente o que ela quer. Ela diz que quer entrar no carro, mas ele nega. Ele pergunta o que ela quer e diz que tem um lugar para ir. Ela insiste que quer entrar no carro e que ele sabe que a achou bonita. Ele diz que ela não estava interessada na calçada e ela admite que não deveria ter falado daquele jeito. Ele pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e ela diz que pensou melhor sobre o assunto. Ela pergunta por que ele não quer dar outra chance a ela e que ele a pegou de surpresa. Ela também diz que depois de ver o carro ela reconsiderou. Ele pergunta se ela quer que ele acredite nisso e ela diz que ele não precisa acreditar, mas que está sendo honesta. Ele afirma que não quer perder tempo e ela garante que isso não vai acontecer. Ele pergunta o nome dela e ela responde que é Kaye. Ele pergunta de onde ela é, mas ela recusa a responder, já que ele não quer deixá-la entrar no carro. Ele pergunta por que deveria fazer isso e diz que ainda não esqueceu o que aconteceu na calçada, sugerindo que ela peça desculpas. Ela diz que não se importa em pedir desculpas e ele diz que ela pode fazer isso. Ela pergunta por que precisa fazer isso sob o sol quente. Ele pede para ela escutar e pergunta como ela espera entrar no carro sem pedir desculpas. Ela diz que vai pedir desculpa e o faz. Ele comenta que merece um pedido de desculpa melhor e pede para ela dar uma volta. Em segundo, ele diz que vai sair. Ele pergunta se o nome dela é Kaye e de onde ela é. Ela responde que é de Alabama. Ela pergunta quanto tempo ela está em Los Angeles e ela diz que é há 4 anos. Ele pergunta se ela gosta da cidade e ela responde que sim, que é legal. Ele pergunta o que há de bom para fazer por ali, mencionando que se mudou há uma semana. Ela diz que a comida é ótima e que o shopping é excelente. Ele pergunta se ela sabe cozinhar e ela responde que sim. Ele comenta que talvez ela possa cozinhar para ele como um pedido de desculpas. Ela aceita a sugestão e ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não e ele diz que então será melhor conversarem dentro do carro, mas que não quer perder tempo. Ela elogia o carro e ele agradece. Ele pergunta se é a primeira vez dela em um carro assim e ela confirma. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que é assistente administrativa e modelo. Ele pergunta há quanto tempo ela faz isso e ela diz que há 4 anos, o mesmo tempo que está na cidade. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que cerca de 1 ano. Ele pergunta o que a fez voltar para falar com ele e ela diz que teve uma boa sensação durante a caminhada e resolveu voltar. Ele pergunta por que ela mencionou dinheiro no começo, achando isso estranho. Ela diz que foi um mecanismo de defesa. Ele diz que se ela não for honesta, pode sair do carro, chamando ela de interesseira. Ele diz que não gosta de pessoas interesseiras e pede para ela aproveitar sua caminhada. Ela diz que entrou no carro para conversar, mas ele insiste que ela saia. Ela diz que tanto faz e ele deseja que ela aproveite a caminhada. Onaí pergunta a Cindy como ela está e após ela responder que está bem, ele pergunta seu nome. Cindy responde que está sem tempo no momento, mas Onaí insiste dizendo que será rápido e se apresenta como Onaí. Ele menciona que é novo na área e que está tentando fazer novas amizades. Cindy reitera que não tem tempo, mas Onaí pergunta novamente seu nome e ela finalmente diz que é Cindy. Onaí então pede o número dela para poder conversar depois, mas ela recusa dizendo que está bem assim. Ele sugere então que ela o adicione em uma rede social, mas Cindy continua afirmando que não tem tempo. Onaí, respeitando a decisão dela, diz que quer ver o que acontece quando ele ligar o motor do carro. Ele comenta que ela está voltando, algo que nunca falha.
Diz que agora ela está correndo e observa como as coisas mudam rápido. Ela pergunta se ele só precisa de 2 segundos e ele admite que sim, mas que agora não está mais interessado. Cindy pergunta por quê e Onaí lembra que ela disse estar com pressa. Cindy diz que alguém cancelou o compromisso dela e Onaí pergunta se é verdade, achando que ela está mentindo. Mas Cindy afirma que não. Onaí deseja um ótimo dia, respeitando a pressa dela. Cindy menciona que ele estava tentando falar com ela, mas ele responde que agora não mais. Cindy pergunta se pode entrar no carro. Onaí questiona se ela realmente quer, lembrando que ainda não são conhecidos. Ela diz que o carro dele é muito legal e ele agradece, perguntando se ela costuma entrar em carros de estranhos. Ela lembra que ele estava tentando falar com ela e Onaí confirma, mas a acusa de não ser sincera. Ela explica que não quis falar antes porque estava ocupada, mas ele a interrompe, pedindo para ela dar a volta. Cindy não entende porque ele está sendo difícil e Onaí pergunta se ela acha isso, ao que ela confirma. Ela explica que estava com pressa, mas compromisso foi cancelado e agora tem tempo. Onaí comenta que inicialmente queria apenas pedir uma informação, mas depois se interessou por ela e pediu seu número. Cindy diz que agora vai dar o número. Onaí pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela responde que gostou dele e ele questiona por que ela não quis conhecê-lo antes. Ela diz que não prestou atenção antes porque estava apressada, mas gostou do carro dele. Onaí pergunta se ela voltou por causa do carro ou dele e ela responde que por ambos. Onaí aprecia a sinceridade dela e pergunta novamente o nome dela, que ela confirma ser Cindy, dizendo que é de Houston. Onaí confirma o nome dela e pergunta sobre os planos dela para o dia. Ela menciona que iria para a academia, mas a aula foi cancelada. Ele pergunta se ela frequenta a academia e Cindy diz que sim, 5 dias por semana. Ele pergunta qual era o treino dela de hoje e Cindy responde que ia trabalhar glúteos e pernas. Ele pergunta se ela é solteira e Cindy confirma, dizendo que está solteira há 2 anos. Onaí pergunta se ela não tem nenhum rolo, mas Cindy nega, dizendo que não está em nada sério no momento. Ele não acredita, mas ela reafirma que não está mentindo. Ele pede para ela dar uma volta e Cindy pergunta por que ele quer que ela dê uma volta. Ele responde que só queria vê-la melhor e de repente alguém passa no carro e elogia Cindy. Ele comenta que ela está fazendo sucesso. Ela ri, dizendo que é culpa dele. Ele a convida para entrar no carro. E pergunta qual o tipo dela. Cindy responde que gosta de alguém independente e que saiba ganhar dinheiro. Onaí pergunta se é só isso e Cindy acrescenta que também deve ser fiel e verdadeiro. Onaí critica a ênfase dela no dinheiro e diz que procura uma mulher que goste dele pelo que é, para crescerem juntos. Ele diz que tem um compromisso e deseja um ótimo dia para Cindy. Cindy lamenta dizendo que pensou que iam se conhecer melhor, mas ele diz que não, agradece e reforça que quer alguém sincero. Ele diz que ela parece interessada apenas pelo carro e deseja um ótimo dia, sugerindo que aproveite a caminhada. Ela pergunta se ele não quer seu número, mas ele diz que não, achando que seria perda de tempo. Ela lembra que ele queria falar com ela antes, mas ele diz que agora não quer mais, pedindo para ela aproveitar a caminhada. A conversa com elogio e após ela agradecer, ele se apresenta e pergunta o nome dela. Ela responde e ele diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida pergunta se ela é de Miami. Quando ela confirma, ele menciona que acabou de se mudar para a cidade. Ela acha interessante e ele pergunta como foi o dia dela. Ela responde que está indo bem e ele menciona que gostaria de vê-la novamente, elogiando sua aparência, mas ela informa que tem namorado e pede desculpas. Ele questiona se ela não pode fazer novas amizades e ao ouvir um não, pergunta o porquê. Ela começa a responder, mas Olana interrompe, perguntando se é porque o namorado dela não permite. Ela confirma e ele sugere que isso significa que o namorado dela é inseguro. Ela defende o namorado, afirmando que isso não prova insegurança. Olana pergunta se for assim, o namorado dela não a deixaria ter amigos ou parceiros de negócios e que ele deveria ajudá-la a crescer. Ela entende o que ele diz, mas menciona que não gostaria de que ele fizesse isso com ela, ela também não fará com ele. Ela também menciona que não permitiria que
que ele tivesse amigas e Olana pergunta o porquê. Ela diz que simplesmente não gosta disso e informa que agora não é um bom momento. Ele respeita isso e agradece pela conversa e ela retribui. Ao ver Olana se dirigir ao seu carro, a moça muda totalmente de ideia. Quando ela decide retomar a conversa, Olana pergunta como ela está. Ela pergunta para onde ele está indo e ele responde que estava apenas passeando quando a viu parou. Ela sugere sair para comer, mas ele lembra que ela disse não poder ter nem amigos. Ela concorda, mas acrescenta que o namorado não precisa saber. Ele menciona que ela parecia fiel e ela admite que sim, mas diz que se interessou por ele. Ele pergunta o que mudou tão rápido e ela responde que ele parece um cara legal. Ela pergunta se pode entrar no carro e ele concorda. Se inscreve no canal. Já no carro ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Miami. Ele pergunta sobre o relacionamento dela e ela diz que está namorando há 3 anos. Ele pergunta se ela está disposta a arriscar o relacionamento por alguém que acabou de conhecer e ela diz que já pensava em encontrar alguém melhor. Ela menciona que o namorado não é bem sucedido e que acredita poder construir algo melhor com Olana. Ele comenta que isso não deveria ser sobre dinheiro e que se ela ama o namorado, não deveria deixá-lo. Ela explica que o namorado não consegue pagar as contas e ele pergunta se esse é o motivo pelo qual ela pensa em deixá-lo. Ela diz que sim e ele conclui que ela é interesseira, algo que ela nega. Olana insiste que ficou claro que tudo é sobre dinheiro e que ele não gosta de interesseiras. Ele pede para ela sair do carro, mas ela hesita. Então ele reforça o pedido e ela acaba saindo. Nair se aproxima de uma garota e comenta que ela está maravilhosa. Ela responde que já sabe disso e ele pergunta se ela não vai agradecer. Ela questiona por que deveria e ele explica que foi por ele ter dito que ela está incrível. Ela diz que não vê razão para isso e ele menciona que ela é bastante rude. Ela rebate que ele está criando um problema onde não existe. Nair explica que só queria dizer que ele é novato na área e estava pensando em fazer amizade com ela, mas ela deixa claro que isso não vai acontecer. Ele pergunta o que ela quis dizer e ela responde que ele não é o tipo dela. Ele diz que entende e deseja um ótimo dia a ela, acrescentando que ela foi rude sem motivo. Quando ele está indo embora, ela pergunta se o carro é dele. Ele confirma e pergunta novamente o que aconteceu. Ela diz que apenas queria comentar que o carro dele é legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele retruca querendo saber por que se importa. Ela diz que pensou que ele poderia precisar de alguém para mostrar o lugar para ele, mas ele recusa, dizendo que não precisa. Ele menciona que ela parecia apressada e não queria conversar antes e ela responde que agora está interessada. Ele pergunta por que só agora e ela diz que é por causa do carro dele. Ela também comenta que ele parece um cara legal. Ele diz que tudo bem, mas que ela pelo menos poderia ter agradecido quando ele disse que ela era incrível. Ela então revela seu nome e ele se apresenta como Nair, dizendo que é um prazer conhecê-la. Ele observa que agora ela parece estar de melhor humor e elogia sua beleza e ela agradece. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Dallas. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há alguns dias. Ele conclui que ela acabou de se mudar e decide sair do carro. Fora do carro ele repete o nome dela e menciona que está ali há pouco tempo. Ela confirma e ele elogia a tatuagem dela, perguntando o que está escrito. Ela responde e ele diz que gostou muito das tatuagens dela, perguntando quantas ela tem. Ela diz que cerca de 30 e ele comenta que é ótimo, mas que agora só falta o nome dele entre elas. Após mais algum tempo de conversa, ele convida para entrar no carro. Ele pergunta se ela é solteira ou tem namorado e ela responde que está conversando com algumas pessoas. Ele pergunta o que isso significa e ela diz que é quase um namoro. Ele pergunta novamente se ela está namorando e ela fala que sim, mas que não é nada sério. Ele afirma que não quer perder tempo e que, pelo jeito, ele não é o tipo dela e ela também não é o tipo dele. Ele diz que a conversa chegou ao fim. Ela pede uma carona, mas ele se recusa a levá-la a qualquer lugar. Ela insiste que é muito perto dali, mas ele diz que
ela pode sair do carro. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele fala que é só puxar a maçaneta e sair. Ela comenta que entrar no carro dele foi um erro e ele concorda. Ele diz que será melhor ela sair antes que comece a chover. Ela se arrepende de ter entrado no carro dele e ele diz que também se arrepende. Pessoal, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. O Nair pergunta se está tudo bem e elogia a tatuagem dela. Ela agradece e ele pergunta seu nome. Ela responde e ele se apresenta como Nair, dizendo que é um prazer conhecê-la. Ele menciona que acabou de se mudar para Dallas e estava passeando pela vizinhança para fazer novas amizades. Ela diz que não gosta de fazer amizades e ele pergunta o motivo. Ela responde que já tem muitos amigos e ele pergunta se ela não pode adicioná-lo entre os seus amigos, dizendo que acha interessante. Ela responde que gosta de pessoas que possam agregar algo de valor em sua vida e ele pergunta se isso é tudo o que importa. Ela diz que obviamente sim e ele respeita isso, desejando um bom dia para ela. Mais tarde ele pergunta como ela está e ela responde com um oi. Ele pergunta novamente, ela diz que sente muito, que não sabia que o carro era dele. Ele diz que está tudo bem e pergunta por que ela voltou. Ela responde que voltou porque ele queria conhecê-la antes. Ele menciona que estava interessado até achar que ela era diferente, mas agora pensa que suas intenções não são boas e se despede. Ela volta novamente e ele pergunta o que aconteceu e o que ela quer. Ela sugere fazer algo juntos, mas ele pergunta o que mudou seu humor tão rapidamente. Ela não responde diretamente e ele pergunta novamente. Ela explica que sempre foi ensinada a se relacionar com alguém bem sucedido. Ele pede para ela escutar e diz que não é o tipo de cara que gosta de bancar garotas. Ele afirma que ela procura alguém para um relacionamento, tudo bem, mas se for por dinheiro, ele não é a pessoa certa. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que não quer perder seu tempo. Ele menciona que ela já foi e voltou sem decidir o que quer. Ela pede mais uma chance e ele pergunta por que deveria dar essa chance. Ela diz que ele sabe, mas ele insiste que não sabe. Ela promete que vai valer a pena e ele pergunta se é verdade, pedindo para ela dar uma volta. Ele pergunta novamente se ela realmente vale o tempo dele e ela responde afirmativamente. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não estaria ali conversando com ele se tivesse. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Dallas mesmo. Depois disso ele sai do carro e fica conversando com ela por um bom tempo antes de convidá-la para entrar. Ele menciona que ela disse que é solteira e pergunta há quanto tempo. Ela diz que está solteira há quase 1 ano e meio. Ele pergunta que tipo de cara ela gosta e ela responde que gosta de alguém que a ensine a ganhar dinheiro e a coloque no jogo. Ele pergunta se é isso que ela gosta e diz que respeita isso, sugerindo que cada um pague suas contas. Ela diz que não pode fazer isso e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela responde que acha que o homem deve pagar as contas. Ele pergunta se alguém está ligando para ela, mas ela diz que não, que deve ser telemarketing. Ele pergunta por que ela não concorda em dividir as contas e ela diz que simplesmente acha que o homem deve ser o provedor. Ele pergunta o que ela faz para merecer tudo isso e ela diz que vai ser uma princesa. Ele pergunta novamente o que ela faz para merecer isso e ela responde que não sabe, mas que o homem deveria querer cuidar dela. Ele pergunta se ela realmente acha isso e ela diz que sim. Ele pergunta o que ela acha que deveria fazer e ela fica sem resposta. Ele conclui que ela não pretende fazer nada e também não quer pagar suas contas. Nesse momento ela não responde e ele diz que ela pode sair. Ele repete que não quer perder seu tempo e que desde o começo disse isso, mas que ela já fez exatamente isso. Lana inicia a conversa com uma garota e pergunta seu nome, mas ela responde que não está interessada. Ele diz que só gostaria de saber o nome dela, mas ela diz que está com pressa e que tem namorado. Ele pergunta se é verdade e ela confirma. Ele então deseja um bom dia e se afasta em direção ao carro, murmurando: "Fala sério". A
mágica acontece quando a garota vê Orlando se dirigir ao seu carro. Ela então diz que seu nome é Liz e que é um prazer conhecê-lo. Ele retribui o cumprimento e ela pergunta se aquele carro é dele. Ele responde que sim, já que está abrindo a porta do carro. Ela elogia o carro dizendo que é de sua cor favorita e ele agradece. Liz pergunta para onde ele está indo e ele responde que vai cuidar da sua vida. Ela sugere que eles poderiam conversar, mas ele lembra que ela mencionou ter namorado. Ela murmura algo que ele não entende, então pede para que ela se aproxime. Ela revela que eles estão dando um tempo, mas ele diz que isso não foi o que ela disse antes. Ela explica que estava com pressa, mas agora tem um tempo livre. Ele questiona por que ela mudou de ideia tão repentinamente. Ela responde que se interessou pelo carro dele e quis saber mais sobre ele. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele inicialmente, qual a relação do carro com isso. Ela admite que não sabe, mas que ele parece mais interessante agora. Ele pergunta se isso significa que antes ele não era interessante e ela tenta se explicar, mas ele lembra que ela mencionou ter um namorado. Ela sugere que eles poderiam fazer algo juntos, mas ele hesita, lembrando do que aconteceu antes. Ela insiste perguntando se ele não quer dar uma volta. Ele diz que não acha uma boa ideia depois do que ela fez. Liz pergunta se ele tem certeza e ele quer saber por que deveria fazer isso. Ela pede uma carona e diz que eles poderiam se divertir. Ele questiona o que ela quer dizer com diversão, dizendo que não parece ser o caso. Ele pergunta que tipo de diversão ela está falando e ela responde que gosta de coisas boas. Ela elogia a personalidade forte dele, dizendo que gostou disso. Ele admite que pode ser, mas lembra que desde o início ela deixou claro que não estava interessada. Ele diz que se ela está interessada agora apenas por causa do carro, isso não faz sentido. Ela diz que há muitas coisas sobre ele que ela gostaria de conhecer. Ele pergunta como ela pode saber disso e ela diz que percebeu que ele tem uma boa personalidade, mas estava com pressa antes. Ele pergunta por que deveria deixá-la entrar no carro, pedindo um bom motivo. Ela simplesmente pede que ele a observe. Ele admite que ela é bonita, mas diz que há muitas mulheres bonitas por aí. Ela argumenta que tem uma boa personalidade. Ele diz que esse papo de personalidade já está batido e que isso não diz nada para ele. Ela não sabe o que mais dizer, mas afirma que ele parece um cara legal e que ela gosta de coisas boas, assim como ele. Ele responde que se ela gosta de coisas boas ou não, isso não tem nada a ver com ele, e diz que isso tudo não está fazendo sentido. Lady começa dizendo que gostou da tatuagem da garota e pergunta seu nome. Após ela se apresentar, ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela responde que também é um prazer, mas não aperta a mão dele. Ele pergunta se ela realmente não vai apertar a mão dele e depois questiona de onde ela é. Como ela não responde, ele lhe deseja um ótimo dia e se afasta. Porém, depois que vê Lady se aproximar do carro, ela muda totalmente de ideia. E é aí que as coisas acontecem. Ela começa a chamá-lo, mas ele finge não ouvir. Ela pergunta se o carro é dele e ele responde que sim, afirmando que ela pode vê-lo dentro do carro. Ela diz que o carro é muito legal e ele pede para ela se aproximar, pois não está conseguindo ouvir bem. Ele pergunta como ela está e ela comenta sobre o carro legal, recebendo um agradecimento. Ela menciona que está muito quente e pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. Ele comenta que parecia que ela estava indo bem sozinha e ela diz que não sabia que o carro era dele, achando que ele estava a pé. Ele diz que estava indo para seu destino e ela repete que pensou que ele estivesse a pé. Ele pergunta se ela tem algum problema com quem não tem carro, mas ela explica que está falando isso porque hoje está muito quente. Ele observa que ela está andando a pé e ela responde que duas pessoas andando a pé não combinam. Ele pergunta se ela realmente acha isso e ela diz que gostaria de ir com ele. Ele comenta que não parecia que ela precisasse de uma carona e mais uma vez ela pergunta se pode pegar uma carona com ele. Ele pergunta por que ela precisa de uma carona e ela responde que seus pés estão doendo. Ele acha isso curioso e pergunta novamente seu nome. Ela diz que se chama Jerry e ele se apresenta como Nate. Ele pergunta se ela vai entrar no carro de um estranho cujo nome mal conhece. Ela responde que gostou da energia dele e confia nele. Ele pergunta se ela realmente gostou de sua energia e ela diz que ele é tranquilo. Ele comenta que sinceramente não gostou da energia dela, que mudou completamente depois
depois de ver o carro dele. Ela diz que voltou porque ele parece ser um cara legal. Ele quer saber por que de repente ele é considerado legal. Ela responde que para começar ele vai dar uma carona para ela. Ele pergunta para onde ela está indo e ela diz que para uma galeria ali perto. Ele questiona se ela está indo para a galeria, mas nota que ela estava indo na direção oposta. Ela explica que o ônibus para ali. Ele pergunta se ela ia pegar um ônibus e como isso funciona. Ele questiona se o namorado dela não lhe deu um carro, mas ela diz que não tem namorado e ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele pergunta se ela é da região, mas ela diz que não. Então ele pergunta de onde ela é e ele diz que é do Canadá. Ele pergunta se isso é verdade e quanto tempo ela está morando ali. Ela diz que está há 2 anos e gosta muito do clima. Ele comenta que o tempo muda o tempo todo, mas ela responde que pelo menos não chove tanto quanto no Canadá. Ele pergunta se ela gosta da neve canadense. Ela diz que é muito frio. Neide diz que pode imaginar e em seguida diz que foi um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ele não vai dar uma carona a ela. Ele responde que parece que ela não estava interessada em conhecê-lo e pergunta por que ele deveria dar uma carona a ela. Ela diz que só está pedindo educadamente, mas que tudo bem se ele se recusar. Ele comenta que estava tentando conhecê-la, mas ela não quis. Ela admite que é verdade. Ele comenta que ela o rejeitou de forma rude e ela concorda. Ele pergunta o que ela pretende fazer para corrigir isso. Ela pede desculpas e ele diz que tudo bem, que é um bom começo. Em seguida, ele convida ela para entrar no carro e enquanto ela contorna o veículo, ele pensa que ela definitivamente é interesseira. Ele comenta que ela não precisa fechar a porta, pois ele pode fechar por dentro. Ela elogia o carro e ele pergunta se ela já esteve em um carro assim antes. Ela responde que não. Ele pergunta se ela estava vindo da academia e ela diz que sim. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia e ela diz que estava indo à galeria para fazer compras. Ele comenta que ficou claro no começo que ela não estava interessada e perguntou por que ela mudou de ideia. Ela responde que gostou da energia dele. Neide pergunta qual a diferença entre o começo e agora e o que mudou. Ele diz que acha melhor ela sair e pegar um ônibus, mencionando que não gosta de interesseiras. Ela aceita e pede para ele abrir a porta, mas ele diz que ela tem mãos para isso. Ela diz que tudo bem e termina desejando para ele uma ótima caminhada.